Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Vocês estão bem? Se vocês estão bem, eu também estou bem, certo? É, Hoje a gente vai ter a nossa primeira aulinha, né, do ano, uma aula, né, que tem um pouco de introdução e também vem a parte de carga elétrica, que é muito importante. Isso vai seguir para nós ao longo de quase que o ano inteiro, tá? Então, lembrando aí a todos, né, que o que nós vamos estudar nesse ano, né, boa parte dele é eletricidade, certo? Que é um ramo da física em especial, né, que está relacionado com diversas coisas. Dentre eles, o estudo das cargas elétricas, tá? Que é a matéria de hoje, né? Então vai. Essa eletricidade que nós vamos estudar, ela se divide em três partes, especificamente. A eletrostática, tá? Que estuda os fenômenos produzidos pelas cargas em repouso. Então tá aqui, ó, né? Um menininho aqui, né? Todo mundo ouve falar dessa história de eletrostática. Eu vou depois explicar por que o cabelo assim, quando a gente fica eletrizado, fica desse jeito, né? Tem o estudo da eletrodinâmica, que é basicamente o que a gente conhece, né? Como eletricidade, que está relacionado com fios elétricos, circuitos e tudo mais, tá? Que eu coloquei aqui um curto-circuito aqui, tá? Representando. E o eletromagnetismo, que nós vamos ver também posteriormente que as cargas elétricas, elas conseguem produzir efeito magnético, né? Magnetismo, tá? Então, aí você pergunta assim, caramba, se a eletricidade está relacionada com a carga elétrica, o que é realmente a carga elétrica? Pois bem, então, vamos tentar lembrar um pouquinho, né? Que esse aqui é o nosso modelinho de átomo que nós conhecemos, tá? Um núcleo, né? Extremamente duro, por assim dizer, e elétrons girando ao seu redor. Girando ou não, não importa muito isso daqui, né? A gente já sabe que tem aquela história do orbital, mas que não vem ao caso aqui para nós. O que importa é que os elétrons estão na eletrosfera, estão ao redor desse núcleo, tudo bem? Então, de certa maneira, a gente conhece, a gente sabe, né, que os elétrons, por sua vez, têm uma propriedade que a gente chama de carga elétrica. É uma característica, é uma qualidade dela, tá? E como que essa característica se manifesta? Se manifesta em termos das forças elétricas, tá? Aquela força de interação, de atração ou repulsão. O mais importante nesse momento agora é saber que o elétron tem carga elétrica. O próton também tem carga elétrica. Porém, vamos voltar aqui no nosso átomo que a gente tem aqui, né? O próton está ali bem preso ali no núcleo, tá certo? Muito preso ali. Ele é pesado, vamos tentar lembrar que ele é 200 vezes mais, tem mais massa, né? Digamos assim, do que o elétron, por sua vez, e está preso no núcleo. O elétron, por sua vez, ele está fracamente ligado ao átomo, tá? E ainda assim ele tem uma massa muito pequena. Por isso é que os elétrons eles acabam indo de um lado para o outro, né? Se movendo aí ao longo da matéria, tá? E aí é por isso que a gente chama a nossa matéria de eletricidade, tá certo? Eletricidade. Se a gente fosse colocar em coisa bem simples, né? A eletricidade seria o quê? A física do elétron, ok? Maravilha. Dessa maneira, então, a gente diz que o próton e o elétron têm carga elétrica, tá certo? Mas para diferenciar um do outro, porque são diferentes, a gente vai dizer que o elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Por que, que a gente chama de negativo e positivo, então de A e B, de, sei lá, de bonitinho e feinho, vermelhinho e azulzinho? Podia dar qualquer nome, tá? Mas colocamos negativo e positivo, por quê? Porque sabe-se que num átomo, a carga total dele é zero, né? Então, supõe um átomo qualquer, sei lá, de 8 elétrons e 8 prótons, né? Que é um átomo básico aí no caso, de oxigênio. Nesse caso, muito simples, você consegue perceber que 8 menos com 8 mais dá zero, que é a carga total. Por isso é que a gente coloca negativo e positivo, por conta dessa propriedade da matéria de ser eletricamente neutra, ok? Bom, se não for eletricamente neutra, é porque ele tem um excesso, né,
de elétrons ou uma falta desses elétrons. Aí ele vai ficar com uma carga diferente de zero. Tá? Como é que eu calculo essa quantidade de carga? Para começar, todo próton e todo elétron, eles têm o mesmo valor de carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. É uma carga muito pequenininha. Vamos lembrar que 10 a menos 19 é 0,000, 19 zeros que a gente tem aí. Então, é um valor muito pequeno, porque o elétron é muito pequeno, o próton também é muito pequeno, tá? Então, por isso a carga deles é muito pequena, tá? E o número, né, tá nessa unidade de medida Coulomb, que é a unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional. Nós vamos ver mais para frente quem foi Charles Coulomb, de qual é a homenagem à unidade de medida, tá bom? Agora, só para a gente ter uma base, né? 1 coulomb de carga é uma quantidade muito grande de carga. E está relacionado com que quantidade? 6,25 vezes 10 a 18 prótons ou elétrons. Depende, né? Se ela for positiva, se for esse valor, né? 1 coulomb positivo seria de prótons. Se for 1 coulomb negativo, é de elétrons. Ok? Para eu calcular a quantidade de carga que um corpo tem, né? Basta fazer uma regrinha de 3 ou usar essa equaçãozinha, que é mais trivial ainda, né? É como contar bananas, né? Se o preço de uma banana é um valor, o preço de uma dúzia é básico multiplicar por 12. Então, N aqui, ó, na formulinha, tá? É exatamente quem? O número de elétrons que eu tenho. Então, a carga de um corpo qualquer que tem um excesso de elétrons vai ser esse número de excesso de elétrons vezes a carga de cada elétron, que é esse valor fixo aqui. Ok? Maravilha! Tá? Lembrem-se, as cargas elétricas têm como principal característica esses princípios de atração e repulsão. Quais seriam, então? Então, se eu pegar cargas iguais, né, de mesmo sinal, então negativo, negativo, que seriam 2 elétrons aqui, né, e 2 prótons, tá? Esses caras aqui, eles se repelem mutuamente, tá bom? Se repelem mutuamente por conta da terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Agora, essas mesmas cargas, se tiverem sinais contrários, tiver um elétron e um próton, eles acabam que se atraindo. É por isso, né, que a gente tem o núcleo coeso, né? Então, os prótons estão aqui e o elétron ao redor. Então, há uma força, há uma interação aí dos prótons com relação aos elétrons. Se houvesse uma repulsão, eles seriam expulsos. Ok? E para terminar aqui, só alguma coisinha que é muito importante também que a gente vai ver para as próximas aulas, são as diferenciações entre condutores e isolantes. Por que o material é condutor? Por que o material é isolante? Vamos tentar lembrar que, no caso, os meios condutores, as cargas elétricas, elas transitam, elas andam muito facilmente entre cada um deles. Lembrando que quem anda é o elétron, porque o próton está preso no núcleo, ok? Então, os elétrons vão andar facilmente dentro desse condutor. Normalmente, metais são bons condutores, né? Muito importante isso daí. E se a gente tiver, por exemplo, no caso, um meio isolante ou dielétrico, a gente vai ver que isso não é verdadeiro, né? Os elétrons não transitam de modo muito fácil com relação a isso, tá? E isso é uma propriedade bem química, né, para a gente verificar, tá? Metais, eles se ligam por ligações do tipo metálicas, né, em que você doa o elétron de um para o outro. Já isolantes, né, são elementos normalmente são formados por ligações covalentes, né, onde você compartilha os elétrons. Por isso que você está compartilhando os elétrons começam a ficar também presos lá dentro dessas moléculas. Tá bom? Muito importante. Vamos tentar lembrar que quem transita por esses materiais são os ditos elétrons livres. Quem seriam os elétrons livres? Também de modo bem químico aí, né? Se a gente for pensar o átomo em si, os elétrons livres são aqueles que estão nas últimas camadas e que estão mais fracamente ligados ao átomo. Então, se eles estão fracamente ligados, eles conseguem sair de maneira mais simples e transitar ao longo de toda a matéria. Tá certo? Valeu, eu gostei muito da aula, tá? Eu espero que vocês façam os exercícios e a gente se vê em breve, ok? Abração.